Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o vídeo no mês da Marvel. Eu faço 2 vídeos com balanços das mensais. Eu faço um vídeo dedicado a DC, o no mês da DC, e faço um vídeo dedicado a Marvel, né? Chegamos ao da Marvel, onde eu vou comentar as mensais Marvel da Panini, à exceção das mensais X-Men, Extraordinários X-Men, que elas têm um vídeo exclusivo para elas. De todo modo, fazia muito tempo que eu não lia tanto gibi mensal da Marvel. Foram muitos mesmo, assim. Salvo engano, foram 18. E por isso que o vídeo demorou um pouquinho a sair. Olha só, é isso aqui. Li isso aqui tudo para fazer esse vídeo. Mas por que li isso tudo? Porque algumas revistas estavam bem atrasadas. E aí elas saíram em semanas consecutivas, às vezes saíram até mais de um número na mesma semana. Eu falei, cara, vou ler tudo para falar de uma vez. Tudo ou quase. Se você acompanha os vídeos no mês, você sabe que nas revistas Vingadores e Avante Vingadores, eu não leio o conteúdo na íntegra. Eu leio só as histórias cujos arcos começaram de uns 2 meses para cá. No geral, são histórias que são tie-ins na mega saga Um Mundo Sob Destino. Por que eu não leio as outras? Porque eu peguei a revista no meio, né? Então não entenderia. Então eu vou voltar e ler, mas não vai ser algo por enquanto. Mas tanto Deadpool, quanto Homem-Aranha, quanto Miles Morales, quanto Wolverine são lidas e comentadas na íntegra, e logo as das Vingadores vão estar assim também. Mas vamos lá, vamos começar então, porque tem bastante revista para falar. Vamos lá, Wolverine 7. Na verdade eu li os números 7 e 8. Mas vamos lá começar o comentário pela 7. Nessa Wolverine 7, nós temos o final do arco, ou pelo menos desse primeiro arco do Adamantino. O Adamantino é um metal divino, anterior ao Adamantium, que ele tem ciúme do Adamantium, sim, é isso mesmo, e ele quer destruir o Adamantium. Então ele vai possuir pessoas que têm Adamantium no seu corpo, e o Wolverine vai lutar contra isso. No caso aqui, o Adamantium possuiu o Romulus, que é um inimigo antigo aí do Wolverine, um personagem importante na mitologia mais recente. Quando eu falo mais recente, o Bobeira já tem 20 anos isso, mas relativamente recente do Wolverine. Eles vão batalhar, o Romulus perde, mas o Adamantino não. Só que o Adamantino resolve matar o Wolverine depois, faz isso agora não, deixar para depois, e o arco fica meio por isso aí mesmo. O Adamantino é um metal senciente que tem ciúme do Adamantium, né? Cara, esse é um arco que começou até ok, tem que dizer isso, mas que depois, nossa, piorou consideravelmente, muito fraco. Roteiro de Saladin Ahmed, arte do Martin Cóculo, não sei. Depois tem uma história, não há X-Force nessa edição, não tem nenhuma história da X-Force, o que também é bom, né? X-Force não tá grande coisa. Nós temos uma segunda história que é um pouquinho melhor do que a primeira, que é o Wolverine lidando com o Arcade. O Arcade é esse personagem aqui, ele cria cenários com desafios, como se ele criasse jogos mortais que os diversos adversários vão ter que enfrentar. Ele faz isso porque sim, porque ele faz também para ter lucro, mas de todo modo é uma espécie de mania, de obsessão dele. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai capturar o Wendigo, que é esse garoto que se transformou em Wendigo, e o Wolverine está ajudando esse garoto a se recuperar, a não ceder à fome, devorar pessoas. Ele vai colocar esse Wendigo sob tortura e colocar pessoas na frente do Wendigo. E se o Wolverine não chegar a tempo, o Wendigo é solto, ele vai devorar essas pessoas, todo o trabalho que o Wolverine fez vai ter ido por água abaixo e o menino vai se tornar aí um monstro canibal de fato. Bom, o Wolverine vai enfrentar esse desafio e nós vamos ter uma solução definitiva para o problema do Wendigo. Achei que foi bem rápido esse encaminhamento da cura do menino, mas eu acho que pode ter sido até bom. Esse arco terminou tão ruim que bobear é melhor o Saladin Ahmed respirar, ter outras ideias, quem sabe não melhora aqui pra frente. Vou dizer para vocês que eu tenho pouquíssima esperança, ainda mais vendo os spoilers do que vem pela frente.
É isso, minha gente. Enfim, tá aqui. Depois, nesse número aqui, nós temos a edição 400. A edição 400 lá dos Estados Unidos, né? A edição Legado 400. Inclusive, no final tem, isso aqui é legal, uma galeria com as 400 capas da revista lá dos Estados Unidos do Wolverine. É legal. Isso é bacana. E aí, para comemorar, tem uma historinha curta, uma historinha do Wolverine num contexto japonês feita pelo Daniel Warren Johnson. Aquela ação desenfreada, violência, a historinha nada demais, e ainda assim é o melhor da edição. Fasezinha complicada essa do Wolverine. Bom, Wolverine 8. Aqui nós temos o crossover, né? Wolverines e Deadpools, que é escrito pelo Cody Ziglar e desenhado pelo Roger Antônio. Cody Ziglar é o atual roteirista do Deadpool, né? O atual roteirista do Deadpool. O que nós temos aqui? Nós temos um crossover entre pais e filhas. O que acontece? O Deadpool é contratado para ajudar uma espécie de vila que está tendo as crianças mutantes sequestradas, elas desaparecem. Ele vai com a sua filha e ele chama o Wolverine e a Laura, que é clone do Wolverine, mas que ele a vê como sua filha também, e o Deadpool e filha e Wolverine e filha lidando com essa situação. Gente, o Cody Ziglar, ele não é um roteirista inspirado, não dá para dizer isso, mas é um cara que se esforça, assim, né? Há uma melhora considerável na mensal, com isso, daqui para cá, há uma melhora considerável, ainda que a revista continue sem sal. Pra vocês verem como é que tava ruim antes, assim, pelo menos agora tem um plot, tá, as coisas estão direitinhas, enfim. Vamos, já que falamos de Deadpool, vamos para a Deadpool 7, que tem aí o parte 3 do Casos de Família, que é o crossover do Deadpool com o Miles Morales, roteiro do Cody Ziglar, que é roteirista de Deadpool e roteirista também da mensal do Miles. O desenhista é o Andrea De Vito. Deixa eu mostrar para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos o Deadpool, ele foi contratado para matar o Miles. Ele aceitou porque está com um problema financeiro difícil e, é claro, a filha vai junto, aquilo começa a virar um drama de consciência. Nessa edição aqui, nós já temos na estrutura do crossover a reviravolta, eles começam a se aliar, e a gente vai descobrir quem é que está por trás de tudo, que é o deus Ares, que tem uma intriga com a Nancy, que é o atual, esse deus aranha, né, que é o atual patrono do Miles Morales. Enfim, né? Como eu disse na história anterior, o Cody Ziglar sabe fazer as coisas direitinho. E cai aqui numa situação que vai fazer a série do Miles melhorar. Vamos lá, deixa eu pegar, já que deixar o Deadpool aqui, que tem mais uma historinha do Deadpool para comentar, mas já que estamos falando do crossover com o Miles, o crossover ele vai se encerrar aqui na edição 5 do Miles, que eu li agora também. Nada demais. Como eu disse, revela o vilão, os dois se aliam, e só que vai desembocar numa situação que vai melhorar a revista do Miles, essa situação do Ares aqui, né? Por quê, né? Porque depois do crossover com o Deadpool, vai começar um crossover com Thor e com Hércules. O que vai acontecer? O Ares e o Anansi, esses dois deuses, eles duelarão. Por isso que começa aqui, o título do arco é A Guerra dos Deuses. Eles duelarão. E como é que eles vão duelar? Num torneio com campeões. O Ares escolhe seus campeões e o Anansi vai escolher seus campeões através do Miles. Então o que nós vamos ter? Começamos a ter um shonenzinho, um torneio de artes marciais, e que está muito divertido. Já foram 2 edições, deixa eu mostrar para vocês, 2 edições, e tá bem legalzinho, assim, divertido e despretensioso. O Cody Ziglar, com o Miles Morales, ele tá fazendo o quê? Uma espécie de Miles Morales Team Up. Ele tá fazendo, são histórias assim, na qual sempre o Miles encontra alguém. Vamos lá, ele encontrou primeiro o Pantera Negra, depois o Deadpool, agora o Thor e o Hércules, enfim, essa que é a situação.
Então tá divertido e despretensioso. Mas, como eu disse, tinha mais uma história aqui em Deadpool pra gente comentar. Rapidamente, então, é o Deadpool do Miles. Do Miles. De onde que eu tirei do Miles? É porque teve o crossover com o Miles. O Deadpool do Mestre, é isso que eu queria dizer. Do Rob Liefeld. É isso mesmo, minha gente. Criador do personagem, de volta ao personagem. Eu já me comentei isso numa série muito louca, cheia de altas confusões. É isso que dá pra dizer. É o Rob Liefeld colocando tudo que pode na mesma história. Aqui, o Deadpool e o Wolverine, eles vão cair no mundo bizarro. Lá eles vão enfrentar um cara chamado Cristar, claro que é um mal entendido. Estão atrás dos ovos de dragão que o Deadpool precisa para resolver sua situação com a máfia. No meio da história eles vão enfrentar uma serpente gigante aqui, uma serpente gigante, e no final aparece o Hulk, e aí vira agora Deadpool, Hulk e Wolverine contra a serpente. É essa situação, não tem muito mais o que dizer, é um monte de coisa jogada, enfim, uma aleatoriedade total. Mas vamos lá, faltou comentar também, na revista do Miles tem uma segunda história, que é Spider-Man, ou Homens-Aranha, minha gente, do Greg Weisman. Do Greg Weisman com Humberto Ramos, que é a união do Homem-Aranha com o Miles Morales. Essa história aí. Bom, o que nós temos aqui, cara? Nós temos o Peter e o Miles presos numa espécie de mundo perfeito, uma criação que mistura telepatia com robótica, não sei o quê, e que é a criação do arcade do mental. Eles vão começar a se dar conta disso e um vai enfrentar o outro porque um acha que o outro é um impostor. É claro que eles vão se aliar, eles vão perceber a situação, se aliar e vão enfrentar os vilões. Antes disso, vão enfrentar o Cabeça de Martelo e as versões fakes dos vilões criadas aí por esse ambiente de realidade virtual, ao mesmo tempo de robótica, controlado por uma IA. E nós vamos ver o desenvolvimento da situação. Vou dizer o seguinte, lendo as 3 edições juntas, até que ficou um pouquinho melhor. Eu estava reclamando mês a mês dessa história, mas lendo as 3 edições juntas, ficou um pouquinho melhor, assim, né? Mas assim, é um arco que lembra aquilo que eu falei do Deadpool do Liefeld um pouquinho atrás. Vamos colocar um monte de coisa junto e ver no que dá, assim. Tinha que ter sido focado na interação, nas diferenças de personalidade dos dois Homens-Aranha, tinha que ter talvez a questão do legado, e cara, mas assim, ficou tudo muito genérico e não tão legal assim, infelizmente, né? Mas vamos agora para um gibi que tá um pouco melhor, que é Homem-Aranha, estava atrasadaço. Eu li os números 4, 5 e 6. Aqui, finalmente, tivemos o final do filler. Deixa eu beber aqui um pouquinho, porque a garganta está seca. Esses vídeos mais longos, dá isso. O que acontece? Nós temos o final do filler, se é que a gente pode chamar assim. Foi uma exceção de linguiça para começar, antes de começar a fase do Joe Kelly. Uma exceção de linguiça planejada pelo próprio Joe Kelly, embora não escrita unicamente por ele, mas também pela Justina Ireland. Bom, é um arco que nós temos o Peter como agente do Doutor Destino, que é o atual Mago Supremo, lutando contra os filhos de Sictorak para manter um pacto feito pelo Mago Supremo que protege a Terra. A história estava ficando repetitiva, porque cada edição Peter enfrentava um filho de Sictorak, ele tem lá uns galhos que permitiam que ele ressuscite, por isso que o nome da história é As 8 Mortes do Homem-Aranha. Só que aqui mudou um pouco. O Peter ficou niilista, porque um dos desafios que ele teve que enfrentar foi de uma das filhas de Sictorak, que fez com que ele testemunhasse milhões e milhões de mortes, de pessoas que ele se importa, de pessoas que ele não se importa, e foi milhões de mortes, acho que não sei se chega a milhões, mas mais de 1 milhão, né? Muitas e muitas mortes, assim. E ele viu que o que ele fazia não valia a pena, porque não fazia diferença, assim. Então ele se torna niilista e resolve não fazer mais nada, que as coisas aconteçam, assim, né? Só que, inclusive, isso mexe com a filha do Sictorak, porque ela percebe que o Peter ele não apenas olhou as mortes, ele testemunhou as mortes, ele se importou
com cada morte, assim. E ele não liga para nada. Só que esse não ligar para nada do Peter, ele vai durar até a atitude dele colocar outras pessoas em risco. E, bom, e aí nós vamos ver o Peter, uma jornada, ele indo enfrentar, mais uma vez, os filhos de Sitorak, mas não só isso, ele também virando um Juggernaut, ele tendo um poder de fanático. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se aparece aqui já. Não, tá aqui, vamos pegar a última edição. E olha só, tá aqui, ó, ele tendo o poder de fanático. E, cara, a gente... Porque ele vai ter que enfrentar agora um dos filhos de Sitorak que ele derrotou. Ele meio que ele permitiu que a praga, que o pacto que o Pago Supremo tinha feito, chegasse à Terra e ao universo de Sitorak. Assim, e o Peter vai mostrar porque ele é o maior herói. Inclusive já disseram isso, né, que no futuro o Peter será reconhecido como o maior de todos os heróis. E isso é percebido aqui. O Peter é o herói que é capaz de mudar um deus. É isso, gibizinho divertido, tenho que dizer isso. A saga foi longa demais, eu não digo nem em número de páginas, mas em número de meses. Foram 6 meses, assim. Se fosse mais curta, publicado em edições mais parrudas, eu acho que seria melhor. Ainda assim, lendo isso aqui, esse fillerzinho, né, dá para pensar que o Joe Kelly vai entregar coisa boa na fase dele, que começa na edição que vem de Homem-Aranha. Talvez eu faça até um vídeo exclusivo para a primeira edição da nova fase do Homem-Aranha. Enfim, vamos agora para Venom, que também estava bastante atrasado. Eu li os números 4, 5, que é um númerozinho mais parrudo, tem aí umas 100 páginas, 96 páginas, tem 96 páginas, e 6 foram esses números aqui. Cara, vamos lá. Nós temos aí a volta do Al Ewing ao título. O Al Ewing, ele divide os rumos dessa franquia dos simbiontes na Marvel com a Toruk, eu sempre esqueço o nome dela, né? Grombeck. E é uma fase que ela é focada em Tem duas frentes. Tem a frente do Ed Brock, que é o Venom que está numa viagem pelo tempo, e a frente do Ed Brock, que é o filho do Venom, que está na Terra, e é quem está portando o simbionte agora. As últimas edições foram todas focadas no filho do Venom. E agora, com o texto do Al Ewing, a gente vê o Venom original, assim, na sua saga cósmica, assim. Cara, não dá pra dizer que não melhorou. Melhorou. O texto do Ewing é melhor. Mas, assim, é uma história difícil de pegar pelo meio, sabe? Bem difícil, assim. Cara, é um negócio cósmico que depende de saber o que veio até aqui, fica um pouco confuso. Nós temos o Carnificina procurando o Ed Brock, ele vai até um refúgio no tempo, que tem vários Ed Brocks lá, ele destrói esse refúgio, ao mesmo tempo o filho do Venom é morto, e a sua alma vai até esse lugar, e ele tem algumas respostas, e aí ele ressuscita, ele volta à vida, mas aí o simbionte de fato fugiu dele, porque ficou culpado. E quando foge dele, o simbionte ficou culpado porque o menino tinha morrido, né? E aí, quando o simbionte foge dele, o simbionte também vai encontrar um predador, um ser que é uma raça predadora desse simbionte, e aí é uma espécie de taína de história conectada a Caçada Sangrenta, minha gente. Caçada Sangrenta ainda. Pra vocês verem como é que a mensal do Venom, ela tá muito, muito atrasada. Ela não tava só os números brasileiros atrasados. O que tá saindo... Ela tá atualmente no momento de Caçada Sangrenta. A gente tá aí já no meio de Um Mundo Sob Destino. Ou seja, 1 ano depois. Enfim, né? É uma história que fica confusa. O Al Ewing, ele construiu uma saga cósmica com os simbiontes e ampliou aquilo que o Donny Cates começou, e ele escreve bem, assim, mas como eu falei, é confuso para quem pega do meio, e eu não sei se esse conceito desse Venom cósmico assim me agrada tanto. Teria que ler a coisa toda, assim. De todo modo, é a revista que eu menos recomendo em termos de quero pegar um negócio agora. Vai pegar muito o bonde andando, assim, né? Mas vamos lá.
Vamos agora para as mensagens dos Vingadores. Vou começar com Avante, né? Avante Vingadores. Em Avante, os números 23, 24 e 25. 23, 24, é isso mesmo? E 25. Aqui, comecei a ler por causa do quê? Da saga dos Vingadores Superiores, que é o grupo de Vingadores do Doutor Destino. Christoph, que é o herdeiro do Doutor Destino, ele vasculha o tempo em linhas temporais no qual o reinado do Destino permaneceu, e ele escolhe uma equipe de Vingadores vinda do futuro para mostrar para o mundo agora como é que... para ser um símbolo daquilo do que o mundo está destinado, né? Então, bom, tem tem o Malekith, tem a Doutora Octopus, tem a Fantástica, eles devem ver um símbolo. Bom, acontece que eles vêm de um futuro no qual eles mataram o Doutor Destino. E aqui eles estão no passado, eles vão trair o Destino também, mas aqui é explicado o porquê. Eles querem reconquistar esse futuro, mas ao mesmo tempo vai haver um traidor entre eles. Mas por que vai traí-los? Cara, essa que é a história. Mas tem uma situação aqui que não faz sentido nenhum. Os Vingadores, eles foram banidos, os Vingadores, na saga O Mundo Sob Destino, eles foram banidos pelo Dormammu, e o Dormammu e o Doutor Destino ficou enfrentando o Dormammu sozinho, quebrou todos os ossos do corpo, e esses Vingadores não foram enviados para ajudar. Não é que eles não escolheram ajudar. Isso também é mencionado. É como se os Vingadores tivessem banidos de muito tempo. Inclusive, nem parece que foi tanto tempo assim que na revista do Mundo Sob Destino. E por que eles não são enviados para ajudar? Porque o Dormammu podia acabar com a Terra. Não faz sentido, sabe? Não é muito bem conectado. É o Steve Fox que escreve e quem desenha é o Luca Maresca, mas assim, é uma história que soa como se tivesse sido feita no automático, sabe? Bem no automático. Os tie-ins do Mundo Sob Destino, no geral, têm sido bem ruins, assim. Outro exemplo é na própria mensal, começa no número 24, que é Thunderbolts, Ataque a Destino. O roteiro é do cara que tem cuidado dos Thunderbolts ultimamente, que é uma dupla, né? O Jackson Lansing e o Colin Kelly, e os desenhos são do Tommaso Bianchi. Inclusive eu gostei muito desse destino aqui do Tommaso Bianchi. Vou mostrar para vocês, ó. Mas o que nós temos? Nós temos o Destino, ele querendo o Buck como chefe da sua polícia secreta. Ou seja, já mostra o fascismo do Destino. Como o Buck nega, o Destino faz um plano para ferrar o Buck. E qual é o plano? Jogar uma bomba atômica numa cidadezinha norte-americana, da cidadezinha de onde o Buck veio. Ou seja, ele mata 20 mil pessoas. Assim, né? Por causa do que o Buck disse não. Esse aqui não está parecendo o Destino da minissérie principal, sabe? Do Mundo Sob Destino. Não está parecendo. Talvez a intenção seja mostrar o que está por trás dos panos, mas realmente soou gratuito. Tratou o Soldado Invernal como se o Soldado Invernal fosse o Reed Richards, assim. Depois a trama vai seguir o Buck tentando roubar um trem do Destino, que tem alguns suprimentos importantes, que também... Aí também nós temos um plano... O Destino também prevê o plano dele. Todo o plano o Destino prevê, né? A ideia de uma equipe dos Thunderbolts como uma equipe de sabotagem não é ruim. É boa, mas fica mal feita e pouco orgânica a minissérie principal. Vamos agora encerrar falando de Vingadores, da mensal. Falei de Avante, agora falo da mensal dos Vingadores, que tem Vingadores 26, 27 e 28. Aqui eu comento duas histórias, eu não comento só o Thor, eu devo fazer inclusive um vídeo exclusivo pro Thor. Vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos um arco que faz referência a Under Siege, que é aquela história na qual a mansão dos Vingadores foi invadida pelos Mestres do Terror. Aqui que é a atual nave dos Vingadores, na cidade que fica que fica sob a órbita terrestre, sobre a órbita terrestre, né? E que ela é invadida pelos Mestres do Terror, e só tem lá o Capitão América e a própria IA da cidade para protegê-la, assim. E nós vamos ver o Capitão América ferido, tendo que lidar com isso. No meio da história aqui, o Capitão América só aparece na capa, ele vai receber a ajuda do Pantera Negra, que volta de uma missão para salvar lá um planeta onde as pessoas eram
colocadas sob servidão. Então fica sendo o Capitão América e o Pantera Negra lidando com os mestres do terror, assim. É uma história de ação. O roteiro de Ed Mackay, o atual roteirista dos Vingadores, é Taim de Um Mundo Sob Destino também. Desenhos da Andrea Brocardo, né? Brocardo. É o seguinte, numa época melhor da Marvel, nós diríamos que isso aqui é um gibi divertidinho, aquele gibi que a gente, não é tão legal quanto o resto, mas é divertido, é bacana, um arrozinho com feijão, para usar a expressão já repetitiva. Mas pegando a atual época da Marvel, isso aqui é uma das melhores coisas do mês. Pra vocês verem como é que a situação tá ruim. Uma historinha de ação, que é simplesmente isso, tá indo na mega saga do momento, se torna uma das melhores coisas do mês. Pra vocês verem como é que a Marvel tá complicada. E aí temos a do Homem de Ferro, na história do Homem de Ferro, que também é um tie-in de Um Mundo Sob Destino, escrita pelo Spencer Ackman e desenhada pelo Julius Ota, principalmente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui tinha tudo para ser o melhor tie-in de Um Mundo Sob Destino. Inclusive aqui tem o que falta em Um Mundo Sob Destino, que são os aspectos mais políticos da história. Nós temos o Tony Stark, pensando em armar a resistência lativeriana do Dr. Destino. Só que ele, para armar essa resistência lativeriana, ele vai estar armando terroristas. E é isso mesmo que ele quer fazer. Depois ele é um plano de armar, se tornar o próprio fornecedor de armas do Dr. Destino, para gerar uma tensão interna. Enfim, ele quer usar a empresa dele como arma política, o que é uma baita ideia de roteiro, assim, não dá para negar. Mas o desenvolvimento não é lá essas coisas, assim. Vão encaminhando para soluções mais fáceis. Eu não posso dizer que eu achei uma porcaria, igual eu vi a galera dizendo aí, porque eu não achei. Eu realmente não achei. Não é uma porcaria. Mas não, aquela coisa que a ideia foi maior do que o desenvolvimento. Os roteiristas não souberam desenvolver. Fico imaginando essa ideia nas mãos de alguém como Greg Rucka ou Ed Brubaker. Cara, isso daria uma história que seria melhor do que a mini principal, talvez. É essa situação, né? Eu não conheço o Ackerman, esse cara, mas é um cara que eu falei assim, eu quero ficar de olho nele, porque ele é bom de ideia, tem que talvez desenvolver um pouco melhor, quem sabe numa série autoral, mas é um cara que eu fiquei curioso, entendeu? Enfim, minha gente, vídeo um pouquinho maior do que de costume, mas foram 18 revistas. E eu nem comentei Um Mundo Sob Destino. Os últimos números não foram comentados aqui no vídeo do mês, mas eu vou comentar em breve em vídeo sozinho. Eu estou esperando a próxima edição sair. Pedir, meus queridos, que vocês curtam o vídeo, vocês compartilhem o vídeo. O vídeo da DC no mês está consolidadinho. Da Marvel dá uma flopadinha de vez em quando. Vamos ver se a comunidade Marvete chega junto aí, né? Eu sei que a Marvel não está tão interessante, bobear, a galera tá nem gostando de mim, porque eu tenho falado muito mal da Marvel atual, mas não tem como falar bem nesse momento, gente. Eu tenho esse negócio da caridade hermenêutica, de tentar julgar um quadrinho pelos seus méritos, mas tá difícil com a Marvel. Tá realmente bem difícil. Comenta aí as mensagens que você tá lendo, né? Então aí nesse caminho, gente, tem sido bem legal de comentar todas as mensagens. Vou dizer que esse mês teve o dia que eu peguei para ler minhas revistas aqui direto, eu falei, caraca, queria estar lendo outra coisa agora. Mas eu gosto disso, de ter essa percepção toda do universo compartilhado. Enfim, deixa de curtir o vídeo, de comentar aí não. E também de usar o link da Amazon. Se for fazer alguma compra nessa loja, tem links aí, tem links para as mensagens que são vendidas lá. Mas na verdade o canal não é um canal de vendas. Eu não faço isso aqui para vender revista nenhuma. Tanto que eu falei mal de um monte de revista. A ideia é que se você quiser ajudar o canal, as suas compras na Amazon você faça entrando pelos links do Ministério. Isso não faz diferença nenhuma para você, nenhuma mesmo, mas se você entrar pelo link e fizer a tua compra, ajuda o canal, né? Você vai gastar aí 30 segundos a mais, talvez nem isso. Pegando o link do Ministério, entrando lá, fazendo tua compra, botando no carrinho, fechando a compra, isso ajuda o canal a se manter, a melhorar. É a estratégia que eu tenho para fazer isso aqui funcionar, tá certo? Então é isso, minha gente. Curte, comenta, compartilha, link da Amazon. Um forte abraço e até o próximo vídeo.